a gente vai falar, então, tradicionalmente sobre uma obra que virou filme. O filme chama O Diálogo das Carmelitas, é um filme de 1960, e que é baseado numa obra de Georges Bernanos, um escritor francês, que inclusive teve exilado no Brasil. Sabem disso? Sim, Barbacena. Eu não sei aonde, eu sabia que ele tinha tido um exílio no Brasil. Na verdade, ele também não. Ele se baseou numa Barbacena outra só é obra. famosa por duas coisas. Por ser o lugar onde fica a escola preparatória de cadetes da aeronáutica e por ter sido o local do exílio de Jorge Fernando. E tem um museu, né, Jorge Bernanos, né? Tem, né? Tem que ter, né? Pô? Parece que tem lá. Parece que tem. E então é isso, queridos. A gente tá tentando assim trazer essa obra porque ela se baseia em duas coisas. Tem uma novela anterior, né, que também o Jorge Bernanos se baseou, mas porque ela é fruto de um acontecimento histórico, né, que é o martírio das 16 carmelitas de Compiègne, uma segunda fase da Revolução Francesa. E a gente vai tentar então falar sobre o Carmelo e o mundo, essa relação que não poupou a tradição carmelita, não poupou essas irmãs de tudo aquilo que carregamos, né, de veneno em nosso coração, né, de todo o mal que se espalha, né, na face da terra toda vez que nós nos afastamos das verdades, das realidades eternas. Os mais, os mais justos, os pequenos, sofrem, né, mas é um sofrimento heróico dessas irmãs que derramaram o seu sangue, né, e assim, a gente tem relatos de testemunhos, né, de pessoas que viram o martírio e que se Ih, converteram travou. naquele instante. Travou de novo. Estão me ouvindo ou não? Voltou. Voltou? Deu só uma Foi travadinha. muito rápido. Tá bem. Então, queridos, mais ou menos isso, tá? Vamos tentar conversar um pouco aí. Passo a palavra para vocês aí, o Hugo, Varela. Depois vamos deixar o professor por último aí para Então manda por bronca. educação. Minha estratégia acabou de falhar, né, cara? Mais rápido que o gatilho. Pô, cara. O Nando bateu pro Varela, pum, gol. Pô. Não, primeiro, cara, olha, eu tô impressionado com a capacidade que o Nando teve de organizar o final dessa jornada, porque eu sou tão lento em entendimento que eu só entendi a referência aos domingos de live de filme porque ele falou. Porque, porque assim, ele conseguiu assim, cruzar as coisas, né? Ele fez todo esse evento muito maneiro que ficou, graças a Deus deu tudo certo, sobre o Carmelo e as Carmelitas, e encerrou com um filme sobre as Carmelitas, né? Então, achei assim, isso fantástico, que acho que cruza as coisas, e justamente por ser o Carmelo e o mundo, não só pela própria história das Carmelitas de Compiègne, mas pela própria natureza de como as coisas se deram aqui, né? O filme como uma coisa, entre aspas, assim, muito do mundo, né? E encontrando o Carmelo contemplativo. E eu tenho que dizer que eu assisti esse filme só mesmo a partir do convite. Eu já tinha lido a obra, né, do Jorge Bernanos. Fiquei impressionado, inclusive, com a sincronia, né, entre o filme e a obra. Eu achei tem frases inteiras, assim, né, que são literalmente, né, como estão escritas ali. Claro que o livro ajuda muito, né, porque o livro é em formato de cenas, ou seja, ele te prepara ali para um teatro, alguma coisa do tipo. Ele é uma peça teatral. Isso. Então não é tão difícil adaptar, né? Mas eu fiquei impressionado, né? Porque conseguiu dar uma dramaticidade, né? Que o próprio livro já traz, mas trouxe isso para o cinema de um jeito muito,
radical, e toda aquela tensão que acompanha o livro todo fica muito clara, né, com as luzes e sombras do cinema ali. Então eu gostei muito, né? E não quero falar ainda sobre o filme ainda, porque eu sei que tem uma dinâmica própria aqui, né? Essas são falas introdutórias ainda, né? E também estou muito ansioso para ouvir, além das contribuições tradicionais aqui, né, do Varela e do Nando, a contribuição do professor, que é um historiador, né? E vamos dizer, eu tenho certeza que ele vai conseguir trazer para a gente umas nuances aqui que nos escapam, com toda certeza. Perfeito. É isso aí. O meu contato com o filme também foi a partir da fala do Nando e concatenou de eu virar um assinante da Lumine, né? Então eu tô lá trafegando nos filmes da Lumine. Ali tem grandes clássicos, tem grandes documentários sobre a vida do Santos. E aí bateu certinho com a proposta do Nando, né? Que é assistir o filme para a gente poder analisar a profundidade do filme, a profundidade histórica, social, simbólica, né? E principalmente espiritual. Então, quando eu assisti o filme, é engraçado, né? Tudo que é referente às carmelitas, toda vez que a gente tem algum contato por filme, por livro, por biografia de alguma santa, a primeira reação que nós temos, isso acho que foi relatado em todas as lives do programa do Nando, foi que a gente se sente muito, muito envergonhado, né? A gente se sente acanhado. Nós olhamos para as carmelitas e nós falamos assim, caramba, isso é modelo de ser humano. Isso representa, de fato, a figura do homem como pontífice, né? Que liga algo de baixo a algo de cima, que vislumbra algo maior, que percebe exatamente o que é a vida, né? E com o filme não foi diferente, porque o filme ele traz a tragédia que foi esse episódio histórico de uma maneira magistral, ao ponto da cena final que coroa o filme, que a gente vai, obviamente, debater muito aqui hoje, ao ponto da cena final transparecer como um rito, né? Um rito religioso ocorrendo, né? Elas ali calmamente indo, caminhando para o final da vida material e com a certeza absoluta, movida pela virtude da esperança, com a certeza absoluta que daqui a pouco vão encontrar o próprio Deus, né? Então, eu acho que o encontro de hoje vai ser providencial e é muito interessante ele finalizar, né, essa série de lives, porque o filme ele traz uma imagem mais clara para nós, né? Fica mais grudada no imaginário. Então, eu acho que a gente vai conseguir dar um fechamento aí de chave de ouro para o nosso projeto. O pessoal está perguntando onde pode ver o filme. Na Lumini TV tem. Jogaram Assim, até um link no YouTube aqui. Cara, tem tudo que é lugar, entendeu? Mas assim, ó, oficial mesmo, pelo que eu sei, é na Lumini TV. Assim, depois tem outros lugares que tem ali, por exemplo, no YouTube tem uma que a imagem tá muito ruim, assim. Exato. Tem a legenda, mas a imagem. Então se tu consegue entender francês, também tu pode ver. E aí em vários lugares. Professor, boa noite. Seja bem-vindo. Desculpe essa atrapalhação inicial aí. Fique conosco. Capaz, meu amigo. Eu que agradeço o convite. Boa noite ao Hugo, ao Varela, a você, Nando. Agradeço muito o convite. E é um prazer falar do Carmelo, porque o Carmelo na minha vida é assim fundamental. Tenho assim muito a agradecer ao Carmelo, às irmãs do Carmelo lá de Porto Alegre também. Tenho duas amigas que conhecia antes que foram para o Carmelo. E também dentro da assim a minha direção espiritual muitas vezes foi feita a partir de conselhos dela, decisões, escolhas. Então o Carmelo assim é muito gratificante falar daquilo que você realmente comentava antes, que era que o Carmelo ele tem uma grande contribuição para o mundo, uma enorme contribuição para o mundo. E os santos carmelitas, na verdade, a gente conhece somente aqueles que se tornaram santos de altares, né? Mas tem dezenas e dezenas de santos e santas dentro daquela ordem, que é uma fábrica de santos, né? Santa Teresa ali, ela conseguiu
fazer formar uma ordem que levasse as pessoas para o céu, né? Até as irmãs, quando a gente vai conversar com elas dizem, é nosso dever ser santa, né? É nosso dever, porque São João da Cruz, Santa Teresa, Santa Teresinha, todas elas foram lá dando um caminho para a gente sobre como chegar até o céu. E o Diálogo das Carmelitas é uma obra que retrata um fato histórico muito interessante, porque é difícil nós vermos ordens de clausura sendo mártires. Você vê assim eventos como esse, quando os vikings invadem a Inglaterra, né? E os vikings gostavam muito de destruir mosteiros. Então lá havia uma certa destruição de ordens de clausuras, de beneditinos e tudo mais, uma perseguição aos agostinianos. Agora, na Revolução Francesa, você percebe uma raiva ao catolicismo, né? a Deus, quando você vê 16 freiras que participação social elas tinham, que participação pública, política que aquelas mulheres tinham, elas estavam escondidas do mundo e elas ali vão ser martirizadas. Então é uma obra que, como Varela disse, ele retrata de uma maneira magistral o terror que foi a Revolução Francesa, né? Que o terror daquele momento histórico que abalou a França e, consequentemente, mudou o mundo também posterior. Então, fico muito grato pelo convite. É um prazer imenso estar essa noite aqui com vocês. Importante, assim, falar para aqueles que não viram. Tem o livro, tá? O livro também tem que comprar, é excelente. Como o Hugo falou, o texto do livro ele é muito parecido com o do filme. Mas, assim, vale muito a pena. Porque para tudo aquilo que a gente vai falar aqui, para que a gente possa aproveitar também aquilo que o professor Edmilson vai falar para nós aqui, o Hugo, o Varela, que é importante ver o filme, porque, olha, eu fico impressionado, assim, cara, cada vez eu fico mais impressionado com o cinema antes do período, assim, a cores, dos efeitos especiais, uma riqueza as tomadas, a maneira com que eles ornamentam, a direção, quer dizer, aquilo, o diretor ele mostra aquilo que é importante que nós vejamos dentro do Carmelo. E não aquilo que é somente importante para que a gente possa entender o texto. Não, ele, né, vai em cenas muito bonitas, assim, aquela cena inicial, delas adentrando após o rito de ingresso, onde elas estão ali vestidas de noivas, enfim, aquilo ali já é um convite a tu sentar e abrir o teu coração e dizer, olha, eu quero entrar nas portas desse convento, desse Carmelo, para ver o que tem lá dentro, né, de tão belo, porque essa cerimônia realmente ela toca. Então assistam um filme importantíssimo né, para retratar essas peças. E sim, né, assim, corroborando com o que o professor disse agora para nós, professor Edmilson, o quanto a letra da fé cristã, da fé católica especificamente, tentou ser apagada na Revolução Francesa, né, sob todos os aspectos. E não por nada, né, a gente vê que as irmãs elas incomodam, não porque aparentemente elas não têm uma vida de repercussão pública, mas nós enxergamos, nós sabemos ao nosso redor aonde estão os faróis, as âncoras do nosso meio, né? Nós sabemos aquilo que está ali, mas que ele transcende a realidade circundante, ele transcende aquele horizonte de materialismo ao redor, né? E o Carmelo tem essa força.
Carmelo tem essa força. Então, a gente, né, acompanhando a Revolução Francesa, a gente viu que tinha os padres que precisavam renunciar, os religiosos que precisavam renunciar para aderir à fé, à igreja né, da Revolução. Mas a gente percebe que as carmelitas, elas sabem que elas não têm essa opção, né? Não cogitam, não passa pela cabeça delas, não passa pelo espírito delas ali não ser um Carmelo, Santa Teresa d'Ávila, ali não ser um Carmelo como todos, e o texto vai nos ajudando, porque elas vão falando acerca de uma conotação muito bonita que tem o Carmelo, que é de uma fortaleza, né? O Carmelo tem uma série de conotações e símbolos e elementos. O professor Edmilson falava, né, de toda sorte de santos que nós encontramos ali, que não são os mais famosos, e aí a gente faz alusão ao jardim, né, o Carmelo como um jardim, né, e os santos são as flores desse jardim. Mas as paredes do intramuros do Carmelo tem essa conotação de um fronte, de um lugar onde a batalha acontece ali de dentro. Uma batalha silenciosa, uma batalha que não é uma batalha de armas, mas é uma batalha acerca de valores eternos, né? E as carmelitas, as irmãs, elas são os soldados dessa batalha, elas são aqueles que estão, né, na luta, né? Então a gente vê que o texto vai falando sobre isso. Logo no início, quando uma das irmãs que ingressa, né, do noviciado, ela tem contato com a cela, né? E é muito bonita aquela cena ali, porque ela vê que tem a caveira ali, né, aquele quarto sem muitos elementos, sem muita luz. A caveira, lembrando o Memento Mori, quando nós temos a morte diante dos olhos. E a irmã, né, a priora que recebe ela, diz que uma carmelita precisa saber dormir. A noite do Carmelo é curta, portanto é importante que uma carmelita saiba dormir, assim como um soldado, porque ela não está ali senão para essa luta, para esse combate espiritual que se inicia a partir do momento em que ela entra para dentro do mosteiro. Com vocês, e é muito difícil hoje se entender a ação contemplativa do Carmelo, né? Em tempos assim de revival de muitas heresias com outros nomes, né? Uma delas se destaca, que seria o neopelagianismo, né? Tá inclusive naquela exortação apostólica, né? Que é a Gaudete et Exultate, né? Que levanta esse problema, ou seja, aquela ideia de que ou seja, é somente a própria ação humana que é capaz até da própria... E num período como esse é muito difícil você olhar pro Carmelo e ver que aquilo tem isso mesmo entre, né, os cristãos católicos, né? Ou seja, conseguir ver o valor para além do valor evidente, né? Ou seja, o valor intercessor sobre o mundo. Mas no episódio que a gente está estudando aqui, que é um fato histórico, fica claro que o inimigo conhece essa força. Quando a gente pensa, puxa, o que aqueles revolucionários tinham a ver com o Carmelo? O que eles iam... A gente entende que vão atacar as grandes autoridades eclesiásticas e tudo mais, mas vão atacar aquelas mulheres que estão ali quietinhas, né, dela orando. Olha, talvez os revolucionários não tivessem essa noção, mas a mão oculta que os conduzia tinha muito essa noção, sabia da força, do poder do Carmelo. É claro que na morte delas, elas conseguem uma vitória muito maior. Isso aí tem que ter uma sensibilidade muito mais ampla para poder perceber. Mas
É interessante a gente ver, por exemplo, o professor falava sobre essa questão da vocação carmelita, as vocações religiosas e a vocação para o martírio, né? A gente vê muitas vezes que fica muito claro até na fundação que são vocações distintas, né? Ou seja, Santa Teresa que queria ser mártir, né? Queria ir lá para os muros e tudo mais e não, vou fazer isso aqui, ó. E inclusive aquela a amada superiora substituta chega a falar isso, ou seja, ela tenta resistir ao martírio. Não fica 100% claro assim com as suas motivações dela para resistir, mas ela apresenta o argumento, olha, a honra do martírio não é para nós. Nós rejeitamos todas as honras, inclusive esta. Uhum. Mas nesse encontro, nessa fase dramática, né, da história, promoveu o encontro entre essas duas grandes vocações cristãs. A vocação altamente contemplativa com a vocação ao martírio. Você vê como que talvez ali, para reparar, né, o dano grave que estava sendo feito, fosse necessário, vamos dizer assim, essa união de forças. O pessoal fala muito hoje em dia, quando junta pessoas assim numa live, eles falam como é que é a expressão que o pessoal usa mesmo? Esqueci, cara. Uma expressão que vem escrito do videogame, mas eu esqueci qual é o nome, que é quando junta assim, como Crossover. fosse um crossover, né? Exatamente. Foi necessário um crossover ali da pesada, né? Ou seja, não, é preciso o martírio e a vida contemplativa para reparar isso que está acontecendo, interceder e promover conversões, salvar o mundo através aqui da igreja, né? E essa perplexidade, né, de ver, pô, que coisa cruel, né? Que absurdo, né? É um absurdo a gente ver isso acontecendo. Mas esse absurdo está na fundação do mundo que nós vivemos hoje. E eu fico até meio aterrado, né? Eu não consigo deixar de me sentir um pouco desconfortável quando às vezes a gente está numa aula de doutrina social ou numa aula sobre o progresso do direito e tudo mais, e se coloca assim como uma fase na construção dos direitos a Revolução Francesa. Exatamente. Como se fosse uma coisa boa, sabe? Eu fico assim, gente, pelo amor de Deus. É um horror, né? É o horror, quase como aquele horror de que fala o coronel lá no filme Apocalipse Now, né? Aquele horror extremo, o horror, que você só tem a exclamar o horror daquilo, né? Mas Deus é tão bom que ele consegue fazer desse horror uma ferramenta de salvação, né? Através ali do martírio, da vida contemplativa dela. Exatamente. Essa questão, quero juntar duas coisas que o Hugo e o Nando falaram que são muito interessantes. A primeira é a falta de opção, vamos dizer assim, né, para as irmãs carmelitas. Elas não tinham como optar se tornarem monjas seculares. Como é que é o nome da palavra quando você tenta se esconder? Saiu agora, mas você ficar clandestinas, monjas clandestinas, não tinha essa opção. Como é que ela ia fazer a vida no claustro clandestino? Não tem isso, né? E diferente dos padres, né, que alguns padres eles conseguiram se manter católicos clandestinos, né? Para quem não sabe, quando ocorre a Revolução Francesa, eles escrevem um código de direito para o clero. E ali eles colocam inúmeras regras, como a proibição da batina, a proibição de atos públicos religiosos, e cerca de, se eu não me engano, cerca de 70% dos padres e dos bispos assinaram o código, ou seja, eles deixaram de obedecer o Papa e passaram a obedecer o republicano, né, o líder da Revolução Francesa, que depois da Revolução vai ter uma ditadura que vai ser a ditadura de Napoleão. Então vão passar a obedecer Napoleão do que o Papa. E 30% dos padres não, né? Então, inclusive o padre que aconselha o Carmelo, que aparece em um certo momento retirando as vestes dele, ele pega o cálice, guarda na pasta, sai, ele vai ser um padre clandestino. E esses padres clandestinos, eles tinham todo um código interno onde eles
se encontravam para celebrar as missas em catacumbas, se encontravam para dar os sacramentos, e inclusive a unção dos enfermos, ela era celebrada, ela era realizada à distância. O padre, ele ficava sempre no alto, em algum prédio alto, em alguma janela, e aqueles católicos que estavam indo para o martírio, eles já sabiam aonde o padre estava, então eles se colocavam na direção do padre e o padre dava o sacramento. Isso mostra, essa cena aparece no filme, ela é assim muito interessante, porque quando nós vamos ler e estudar a história, por exemplo, da Revolução da Vendée, nós vamos ver que era realmente daquele jeito que acontecia. Os católicos, eles tiveram que se organizar até mesmo para poder receber o sacramento antes do martírio. E as irmãs, elas não tinham essa opção, até porque elas, quando entram no Carmelo, quando fazem os seus votos, elas de fato morrem. Elas já estão mortas, vamos abrir aspas assim, né? Estão mortas para o mundo. Então, por que viverei? Eu acho muito interessante que a noviça, tem duas noviças, a Branca e eu não lembro o nome da outra, que é uma... Constância. A Branca é a que depois ela foge, retorna, né? Mas o pessoal que tá aí, depois vocês olham o filme, vai ter dado um monte de spoiler aí. Tem que Não, ter. o filme tem que Fugir ver. de spoiler não tem como. Vocês vão ter que ver o filme. Tem uns detalhes do filme, assim, só para eu acho importante frisar isso. Tem uns detalhes do filme, por exemplo, com as irmãs cantando Salve Regina, quando morre a priora. Quando elas cantam o Veni Creator, né, no final lá, indo para a guilhotina. Então, essas cenas, elas são impagáveis. Por mais que a gente diga como é, a pessoa tem que parar para assistir, porque aquilo... eu fiquei impressionado com a direção e com as atrizes. É uma coisa assim absurda. O quanto, na década de 60, a vida do cinema ainda respirava um cristianismo que hoje não se vê o cheiro, não se sente o cheiro. Então, retorna a palavra aí, professor Edmilson, só para frisar isso. Ela chega numa... A Constância e a Branca estão falando, elas vão entrar por uma fala depois que elas fazem o voto perpétuo. E a Branca está muito triste porque ela mentiu para Deus. Aí ela entra correndo no quarto. Mas antes disso, a Constância diz assim: eu sei que nós morreremos logo. E ela fala desse morrer assim com uma alegria nos olhos, com algo assim. Isso é exatamente isso que a gente quer morrer. E é muito difícil, extremamente difícil para hoje, a maioria de nós, entendermos isso. Entendermos que aquelas monjas, elas queriam de fato morrer. Elas entraram para o Carmelo para morrer. Então, elas já estavam mortas para o mundo, mas elas queriam ir logo ver Deus, porque nada mais importa para uma alma que entra em um estado de oração, de contemplação, como ocorre por inúmeros santos. Aquela alma, ela tem atos de fé, tem atos no qual ela tem uma certa revelação divina, e aquilo é tão grande, é tão forte, é tão impactante, é tão brilhante, é tão marcante, que quando ela sai daquilo e ela olha para o mundo real, e ela diz assim: nossa, isso aqui é nada. Santo Tomás, quando terminou daquilo ali, ele saiu, olhou para cima e disse: isso é esterco, isso é palha, né? São Paulo, tudo é esterco, porque é realmente isso. Só que nós ainda estamos muito presos a esse mundo material, essa vida materialista. É difícil a gente desejar a morte, ter esse desejo, né? Que aqueles santos ali, aquelas carmelitas, elas tinham de uma maneira de entrega total, né? Uma maneira entrega da sua totalidade. E realmente, elas não escolhem a opção de não morrer, elas não escolhem a opção de não, vamos viver. Elas nem colocam essa opção. E quando a gente olha o ato da revolução,
e percebe que as mortes que vão ocorrer ali, a perseguição aos padres, ao clero, a perseguição às carmelitas, a perseguição ao povo da Vendéia, que não acatou as ordens revolucionárias, a gente consegue entender que, no fundo, a revolução não era um ato político. No fundo, ela não estava movida por uma força social, e questões de impostos e dinheiro não eram, no fundo, o fim da revolução, e sim o fim da revolução, a origem da revolução e o seu fim era religioso. Era uma revolução religiosa, era uma revolução ateia, uma revolução laica, uma revolução que queria acabar com um dos pilares, e o pilar fundador da civilização ocidental e da própria França, que foi o catolicismo. E, realmente, os revolucionários talvez não soubessem disso, mas o demônio, ele sabia muito bem como que o Carmelo é uma instituição, é uma ordem que está ali na ponta da batalha, né? Está na trincheira, na infantaria, porque enquanto a gente está aqui fazendo essa live, as mulheres estão rezando pela gente. É algo impressionante, essa economia da graça, né? Enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está criando nossos filhos, enquanto a gente está estudando, elas estão rezando todos os dias para nós. Você pega ali o Caminho da Perfeição de Santa Teresa, você fica impressionado com o que Santa Teresa fala para aquelas mulheres realizarem. Inclusive, ela diz o seguinte: você não deve nem lembrar dos seus entes queridos, porque você está aqui para rezar pela igreja. Então, é algo gigantesco. E, com certeza, o inimigo sabia a força que o Carmelo tinha e realizou esse ato. Uma outra coisa que é interessante no filme, né, que corrobora com o que o professor acabou de dizer, é que o filme ele deixa muito claro duas realidades distintas, né, que estão ali se entrecruzando, né? Você tem a realidade do mundo, né, a cidade dos homens, o barulho, a revolução, e lá dentro do claustro, o diálogo das carmelitas. Me parece que o nome da peça não é casual. O diálogo já remete a uma espécie de concentração, uma espécie de verbo que está ali pairando, né? O diálogo já lembra o verbo. O diálogo das carmelitas me parece não ser apenas o diálogo entre as carmelitas, mas o diálogo das carmelitas com Cristo. O verbo está ali presente, protegendo-as. Elas estão existindo de acordo com a sua própria vocação, designada por Deus. Então, há ali um diálogo ordenado. Tudo é ordenado dentro do claustro. Enquanto que no mundo, tudo é desordenado, né? O que compete a uma revolução é justamente quebrar a ordem, causar desordem, causar o tumulto, né? E aí tem uma cena que é vital para a gente compreender isso no filme, uma cena do filme que é vital para a gente compreender isso que o professor falou, que é o momento onde os revolucionários, representando ali uma ira desordenada, eles estão tentando invadir o claustro. E há ali um momento de tensão no filme, que está mais ou menos no meio do filme. Está preparando ali para um momento de virada. Mas essa cena é importante por quê? Porque ali deixa muito evidente, quando a câmera focaliza as pessoas que querem invadir o claustro, tem algumas rindo, só que aquele sorriso sarcástico, aquele sorriso maligno, um sorriso esquisito, um sorriso de gente que está não entendendo o que está acontecendo e só quer praticar o mal. É uma ira desordenada mesmo, ali estampada no rosto das pessoas. Enquanto que, quando a câmera mostra o lado interior do claustro, você vê um medo aparente material nas irmãs e uma coragem, uma fortaleza. Elas se posicionam e elas se unem, virando uma coisa só, que é o próprio poder de Cristo de síntese. Lá fora o múltiplo,
aqui dentro a síntese. Aquela muralha do Carmelo, ali representada por elas. Essa cena é impressionante, porque mostra essas duas coisas. Agora vocês vejam, né? O professor pode até explicar isso melhor depois, mas um dos motivadores espirituais e intelectuais da Revolução já é um motivador anticristão por excelência. Porque o motivador intelectual de correntes ali pseudo-filosóficas da modernidade, que é o iluminismo, parte de uma premissa que a razão do homem é iluminada ao ponto de iluminar a realidade por ela mesma. Não preciso mais da luz divina. Uhum. Eu, com a minha razão, ilumino o mundo e eu construo a verdade sobre o mundo. Deus não deixou o mundo para eu descobrir a verdade. Eu construo a verdade sobre o mundo. Então você vê ali a grande batalha entre César e Deus. Entre o homem que quer efetivar a sua razão instrumental para controlar o mundo, mas para isso, primeiro, ele precisa de destruir tudo que já está ordenado para retirar Deus da jogada e se colocar como Deus. Uhum. O motivador principal da revolução, em termos espirituais, intelectuais, é esse. É esse. E aí o que você vê, por exemplo, quando você entra na academia? Você vê justamente um coroamento a essas teses pseudo-filosóficas que trazem uma confusão na cabeça do aluno que até agora a gente está pagando pato. Porque, assim, é óbvio que vai parecer exagero quando eu falo isso, mas o momento atual que nós estamos vivendo é um momento assim que, se você forçar um pouco, você quase chama de Revolução Francesa. Hoje você tem pessoas xingando umas às outras porque a pessoa tá sem máscara, chama ela de fundamentalista, sei lá, chama ela de nazista, de fascista. Sempre um... Fascino. Exatamente. Sempre uma palavra descolada da realidade. Negacionista. Negacionista, boa. Anticiência. A palavra da vez. Anticiência, antirrazão. Então você vê, quando a palavra está desconectada da realidade, daqui a pouco é a palavra que vai fazer a realidade. E daqui a pouco é todo mundo para a guilhotina mesmo. Assim. Isso não é uma brincadeira, né? E tem um diálogo interessante no filme que mostra isso de maneira clara. Tem uma hora que o comissário entra, aí ele aborda lá uma das irmãs, aí ele diz o seguinte: vocês são radicais, vocês são obstinadas, vocês são fanáticas. Aí ela responde assim: olha, meu compromisso é com Deus, o seu compromisso é com a sua consciência. Ela dá uma resposta bem direta, que não apelou a algum tipo de código doutrinal para a mensagem ser clara para ele. Porque ela está na posse da verdade. A verdade foi revelada para ela. E naquela hora não tem jeito. O comissário, quando fecha o olho, ele só vê o preto. Ele não vê verdade. Ele foi pego. Entende? Naquele momento ali, ficou muito claro qual é a batalha. A batalha é entre a gritaria, a desordem, as paixões desordenadas, a tentativa de destruir e a tentativa de imposição de um novo reino, que a gente pode simbolizar como o reino de César, enquanto que do outro lado você tem uma ordenação interior que é motivada pela própria verdade, pela própria vida, pelo próprio caminho, que é o próprio Cristo. Então, o filme, ele me espantou bastante nesse sentido. Essas duas realidades, elas ficam toda hora, né, se tocando, que traz uma tensão muito interessante para o filme, né? Tem uma frase de um padre chamado Amadeu Sensini, um padre italiano, padre que tem algumas obras que eu gosto bastante, padre que ele escreve para congregações. Ele é formado em psicologia e ele escreve no sentido de fomentar que as congregações, que as ordens queiram essa santidade em comum. Queiram que não só uma santidade particular, mas queiram que todos aqueles ali sejam santos. Como um corpo, né, mesmo assim, em unidade.
assim como aconteceu com as carmelitas de Compiègne. E ele tem uma frase, quando ele fala sobre esse relato, que ele diz o seguinte: não é o perfeito que não suporta o imperfeito, é o imperfeito que não suporta o perfeito. Então, ele fala, e tem um curso dele em português, ele é italiano, então tem um curso dele que ele dá em português, ele fala perfecto, dá um efeito essa frase, assim, muito bom. Mas, sabe que agora o Varela falou da turba entrando ali, primeiro na igreja e começando a destruir ali o mosteiro. E eu me lembrei, por exemplo, assim, dos filmes do Nolan, do Batman, né? Quando a gente tem aquelas revoltas dos capangas do Coringa, quer dizer, e aquele mesmo sorriso, aquela mesma presença destruidora. E a gente tem uma série também de exemplos que não são de filmes, que são da vida real, que acontecem aí. Mas o cinema retratando já desde essa época essa presença que vem de fora. Elas estavam ali em extase, na perfeita ordem do seu dia, da sua rotina, cumprindo o seu preceito, já mortas, como diz o professor Edmilson, já mortas para o mundo, né? Como ontem nós falávamos, é uma sala que antecede a eternidade para elas, né? Elas já aceitaram que elas já não fazem mais parte da composição dos acontecimentos deste mundo, e para tal elas estão ali enclausuradas, a fim de que elas possam ao máximo apenas se concentrar na morada definitiva, morada eterna. Quer dizer, é algo muito diferente daquilo que está acontecendo lá fora, algo completamente avesso, algo muito mais alto, algo que tem muito mais não há comparação, né? A dimensão da alma, do coração, do pensamento daquelas irmãs com aquilo que acontece lá fora. E quando essas realidades se chocam, né, elas são aparentemente de forças muito díspares, mas pendendo para um lado, aparentemente, pendendo para aqueles que querem destruir, querem acabar com aquele estado de paz. Mas quando na verdade a força é outra. A força das carmelitas e daquelas pessoas que estão naquele estado visando a eternidade, visando as coisas que são próprias da alma, das questões definitivas da vida. A força destas pessoas, elas não, talvez nesse mundo aparentemente pareçam invisíveis, mas elas são gigantescas, né? E a gente vai percebendo a cada passo, a cada fala, a cada movimento que as irmãs vão fazer. Não é verdade? E tem até um elemento interessante no filme que a priora antiga, ela morre logo no início do filme, para assumir uma outra. Isso dá uma conotação de providência muito interessante. Quer dizer, era para ser esta irmã conduzindo o Carmelo naquele instante, porque aquela já havia conduzido o Carmelo até um ciclo que se acabou. Agora é um novo ciclo. Precisa de uma nova força. E a igreja tem essas marcas, né, históricas. Às vezes nós não entendemos porque é um santo, é um padre, é a presença de uma pessoa que marca um momento histórico. O professor pode depois nos confirmar isso. E aparentemente nós ficamos até saudosistas com aquilo que era passado, mas quando nós vemos, existe uma ação da providência que se manifesta e explica por qual razão aquilo está acontecendo agora. Essa nota
belíssima no filme. Nos deixa assim, de uma maneira assim muito, muito próxima daquilo que é real. Exatamente. O Hugo ia falar alguma coisa? Não, não. Não. O Varela falou ali sobre a questão do iluminismo, né? Esse é um ponto muito interessante, porque a maioria olha a Revolução Francesa como um ato econômico-político. E você vai na faculdade de História, você vai buscar os principais historiadores sobre a Revolução Francesa, sejam eles da escola francesa, da escola inglesa, todos eles vão trazer esse fio condutor do idealismo francês, ali, do iluminismo. Você vai trazer essa ideia das próprias questões sociais e econômicas. Agora, não há como você entender a Revolução Francesa só a partir desses aspectos. A Revolução Francesa, ela é uma ampliação da Revolução Protestante, do Renascimento. Veja só, o Varela ele já colocou isso antes, né? Que é a substituição de Deus pelo homem. O iluminismo ele está dizendo assim: Deus não sabe nada, a igreja não sabe nada, é eu que sei. A minha razão ela foi iluminada e eu sou iluminado, eu sou um Illuminati, né? E nós somos os iluminados que sabemos o que fazer no mundo e somos conduzidos. Isso nada mais é do que o avanço do antropocentrismo da Renascença. Lá na Renascença, essas ideias elas já começaram. E você percebe esse avanço dentro da Revolução Francesa. Essa ampliação dos efeitos daquelas ideias que possuem um fundo totalmente espiritual. Então, na verdade, havia uma força secreta. O Leon Ponty, um dos historiadores a respeito da Revolução Francesa, ele vai seguir essa linha, né? As forças secretas por detrás da Revolução, porque ali havia um espírito anticatólico, um espírito antirreligião muito presente, e esse espírito ele é fruto desse antropocentrismo, e que fica ali explicado no filme, fica à mostra, né? Ele ilustra o seu imaginário muito bem, porque você consegue perceber ali o ódio que esses revolucionários tinham para aquilo que era divino, para aquilo que era sacro. A cena da invasão à igreja ela é muito interessante porque ela mostra ali eles em um certo momento eles derrubam a Bíblia e o filmador ele foca, né, nas Sagradas Escrituras e eles passam por cima, pisam em cima, rasga uma página. Então você percebe ali que era um povo negando a Deus, um povo negando a sabedoria divina, negando a providência divina, querendo se conduzir por si só. Perfeito. E quando eles vão se conduzir somente por si mesmo, somente por aquilo pela razão iluminada deles, você percebe que aquele ódio, aquela ira desproporcional, aquela maluquice, é realmente uma maluquice, com aqueles ideais de liberdade, fraternidade, igualdade, vão desenrolar numa das piores ditaduras, que que vai ser a ditadura do Napoleão, que vai ser ali o movimento absolutista do Napoleão, que é totalmente contrário aos ideais da Revolução Francesa. Aos ideais, vamos dizer assim, públicos, né? Os ideais públicos da Revolução Francesa. Napoleão, ele é a antítese daqueles ideais. Mas você percebe por que isso ocorre? Por causa de que tudo, aquele movimento que se torna público, que se torna social, ele está sendo conduzido por ideias
totalmente maléficas, destruidoras. É uma revolução da destruição. Querem destruir a França, destruir tudo aquilo que era antigo, né? Não, perfeito. Eu particularmente me interesso muito pela história da formação do espírito moderno, né? Que é talvez a história mais mal contada de todas, né? A gente tem sempre a ideia de que a modernidade nasce como uma espécie de triunfo da razão, né, contra as trevas escuras e tudo mais. Mas quando você vai tentar entender a fundo quais eram os verdadeiros fatores motivadores disso, e não só motivadores, você vê os símbolos fundadores, né? Eles são todos, sem exceção, anticristãos. E anticristãos em todos os sentidos. É anti-cosmovisão cristã, anti-antropologia cristã, é anti a dogmática, anti-sacramento, é anti tudo que tem a ver com o cristianismo. Ou seja, existe uma ilusão de que seria uma espécie de coisa do tipo o triunfo do homem, né? Ou seja, não, agora o homem tem voz, né? Só existem dois reinos. É o reino de Deus ou o reino do diabo. Se você se afasta do reino de Deus, você está coroando o diabo. Você vê, por exemplo, Napoleão, os atos simbólicos são importantes. Napoleão se coroar a si mesmo é um ato de rebelião. Tem um livro que eu acho que é fundamental, que é de um ateu. É o livro do Camus, que é O Homem Revoltado. Esse livro, ele dá pra gente, ele faz uma história do que ele chama de revolução metafísica. E que é claro que tem alguns pontos ali que falham, justamente até pela falta de formação dele, mas ele teve uma intuição muito, muito brilhante e sensível de perceber que na raiz de todo o processo revolucionário, existe, em primeiro lugar, uma revolta contra Deus. Sabe? Da boca de um ateu. Impressionante. Impressionante, né? Impressionante, você é impressionado, tem que ler esse livro. Cara, não. Eu não conheço essa obra. Esse livro, inclusive, foi responsável pela exclusão do Camus de todos os ciclos intelectuais da Europa. O Sartre rompeu com ele, assim, foi uma coisa feia para ele, né? Porque justamente ele faz... assim, leia, por favor. Isso aí é realmente um negócio impressionante. E ele vai mostrando ali que... E ele vai pegando várias fases da história. Ele pega a Revolução Francesa, ele pega a Reforma Protestante, pega, né, os ideais iluministas, ele vai falar do nazismo, vai falar do comunismo, de tudo, né? E você percebe como sempre o fio condutor, ele é sempre uma mão diabólica, né? São sempre atos de rebelião. E é sempre a velha sedução da serpente que se atualiza, né? Que ecoa, né? Aquele non serviam, que vai ecoando, e encontra ali, né, cabeças que cedem àquela tentação. Então, assim, eu acho que essa chave, né, é importante, né? E eu vi aqui tem muitos comentários, mas eu vi algumas pessoas assim, meio... Poxa, por que a igreja não se defende, né? Como tal. Olha, não foi pensado, eu estou providencialmente com a camisa do Chesterton, né? Aquela frase, né, do Chesterton que diz, né, no catolicismo, né, a cerveja, o cachimbo e a cruz podem andar juntos. E o Chesterton tinha uma frase que ele diz o seguinte: olha, já tentaram matar o cristianismo tantas e tantas vezes na história, mas eles se esquecem que o nosso Deus sabe voltar da morte. Então, não adianta, sabe? Você vai ver isso lá na Revolução Francesa, você vai ver na Revolução Russa, você vai ver na Revolução Mexicana. Isso vai deixando marcas, né? Mas quanto mais se pisa, mais você tem, principalmente no fenômeno dos santos.
essa ressurreição da igreja. Né? Então, por que é um São Padre Pio de Pietrelcina no século XX? Em pleno século XX, né? Um santo de um calibre místico daqueles aparecendo. E analogamente, um episódio como o das Carmelitas ali, em plena Revolução Francesa, havia pessoas dispostas a seguir o seu caminho, morrer pela fé, né? Fazendo um ato de fé diante do cadafalso. Isso constrange, isso irrita demais. Ô, Hugo, imagine a quantidade de pessoas que não foi convertida no caminho do Carmelo à guilhotina. Exatamente. Estavam ali, imagina. Imagina. Isso é impressionante. Tem história de relatos, que pessoas se converteram. Impressionante. Uma coisa que me intriga, cara, é como que as pessoas que estão com essa disposição não percebem uma burrice, de certo modo, que isso já se tentou tantas vezes, né? Eu fico impressionado. Pega aí o primeiro tomo ali do Desculpa, cara, Daniel Hobbes. mas olha o comentário aqui, eu tô rindo. Hugo, Jesus deve ter te dado um beijo agora. Pô, é a minha sogra, Hugo. Ela gosta muito de ti, viu? Aí, ó, a resposta. É a minha sogra. E assim, ó, ela cozinha bem. Vem aqui a Porto Alegre que tu vai gostar. Cara, assim, ó, eu fico impressionado, cara, com essa burrice. Pega aí o primeiro tomo do Daniel Hobbes ali, que vai falar dos mártires da igreja ali, né? Então, história de São Policarpo de Esmirna, Santo Inácio de Antioquia, todas as perseguições, tudo aquilo que sempre o imperador, né, que assumia, tentava uma nova perseguição, alguns arrefeciam, outros apertavam, mas a massa católica crescia. Era uma coisa impressionante, quanto mais batia, mais crescia. E os testemunhos, eles são eloquentes, eles são assim, com essa força constrangedora, de fato, né? Uhum. Então, quer dizer, é só tu pegar o São Policarpo de Esmirna, que diz que, olha, eu não vou negar a Cristo porque eu sirvo ele há 86 anos, se vocês quiserem me queimar agora, podem queimar. Eu já fiz o que eu tinha para fazer, então assim, eu não posso negar aquele que só me faz bem. E isso acontece sucessivamente. E a Revolução Francesa, e no final das contas tem uma frase que eu sempre digo, professor Edmilson, e inclusive para os tempos atuais, no final das contas, Cristo é o problema. Cristo. É o ódio a Cristo. Uhum. Porque a morte não é uma questão definitiva para nós católicos. Entende? E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Isso é um problema que fere a alma, fere o ego, fere de todos aqueles que acham que são alguma coisa importante. Uhum. E isto, né, na Revolução Francesa fica absolutamente potencializado por toda a força intelectual carregada, né, da inteligência francesa, em combate com toda a tradição católica herdada daquele povo também. É uma coisa não poderia ser em outro solo, teria que acontecer ali. E as pessoas, e muitas vezes eu, né, e isso é fácil de acontecer, nós nos enganamos com o tempo, porque as coisas acontecem muito rápido. A mesma Revolução Francesa acontece 100 anos antes, por exemplo, da vida de Teresinha, do Menino Jesus. É coisa muito breve, é poucas gerações de diferença. E nós temos santas, a Santa Elizabeth da Trindade, que viveu também naquela época, no Carmelo, na época de Teresinha, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais para frente, Santa de Stein, é muito próximo esse período. Então, quer dizer, coisa que aconteceu há 100 anos atrás não foi suficiente para fazer com que novas pessoas ingressassem naquela ordem e desejassem perder a vida por aquilo. Então, a frase que diz, né, que não é clichê, é uma frase absolutamente verdadeira, que diz que o sangue de mártires é semente de novos cristãos, ela é experimentada ao longo de toda a história da igreja.
né? E fica muito evidenciado neste período, fica muito marcado neste período. Eu só queria fazer um comentário breve antes de passar a palavra, porque eu não queria perder isso, que você falou sobre essa, vamos dizer, tem Revolução Francesa, aí tem Santa Teresinha, quer dizer, quanto mais se faz, né, mais aparecem, né, a força, né, da igreja. E às vezes a gente vê, né, às vezes com razão de preocupação, às vezes exageros, né, essa coisa, por exemplo, poxa, estamos perdendo aqui elementos tradicionais da igreja, né? Estamos perdendo, a igreja está se vendendo para isso, tem teologia da libertação, tem não sei o quê. Aí dá aquela sensação de, pô, a igreja está caindo. Olha a história toda, desde o início até agora, e você vai ver que a igreja nunca parou de produzir santos. Exato. Essa é a vocação. Aconteceu o que aconteceu. Todas as maluquices que já aconteceram, a igreja nunca parou de produzir santos. Então, assim, é quase um recado, assim, para os que tentam destruir. Esquece, cara. Não vai dar. Não vai dar. Exatamente. Essa é a Divina Comédia, né? De Dante, né? Que é a providência divina. Você tenta sempre destruir, o mal sempre tenta destruir, tenta atacar, tenta acabar, mas ocorre algo inusitado que ninguém esperava, que ninguém imaginava, que ninguém cogitava a possibilidade, e o negócio dá certo, né? É tipo o Chapolin, eu sempre faço esse comentário, tipo o Chapolin que destrói o mal, ele vai coçar as costas e dar uma marretada na cabeça do inimigo, né? Tipo, é a divina providência. O mal acha que acabou, vencemos, né? Destruímos. E lá no fundo está surgindo um movimento, tem um santo, tem uma ação que faz renascer novamente a igreja. Isso é em todos os momentos históricos, né? Você pega, inclusive, os momentos mais complicados da igreja, como o século de ferro ali, o século X, que a igreja, no meio daquela confusão toda, da interferência política dentro de parte do clero, lá no fundo, escondido em um lugar, havia o mosteiro de Cluny, com Santo Odão, e aquilo tudo vai renascer. Então, nunca será destruída, né? E o que me chama a atenção, agora eu comentando essa parte final, eu lembro de uma frase de São João Clímaco, da Escada do Paraíso, que ele diz o seguinte: se a igreja está com problemas, se o mundo está com problemas, a culpa é sua. Ele diz assim: a culpa é sua. Por quê? Porque você não é santo. Se você fosse santo, as coisas não seriam assim. Por quê? Porque os santos, eles alteram a realidade. Eles mudam o mundo, né? Porque você se depara com um santo, você se depara com uma pessoa igual a você, que consegue lidar com os problemas da realidade de uma maneira que você nunca imaginava. E ele resolve aqueles problemas e tem soluções para aqueles problemas, e os ensinamentos que ele dá diante de tudo é algo que contagia e constrange porque a gente, de certa maneira, sabe que no nosso interior a gente poderia dar mais e a gente não dá. A gente, lá no fundo, a gente sabia que poderia ter amado mais, poderia ter tido mais fé, mais esperança, mais caridade, e no fundo a gente acaba muitas vezes cedendo a nossa carne. E as monjas da Revolução Francesa, esqueci agora o nome da cidade, Copinhante. Compiègne, elas mostram isso, né? Mostram que, por mais que estavam ali destruindo o Carmelo, ficou uma monja, né? Uma monja ela queria morrer, a vontade dela era morrer. Ela fica indignada e não vai morrer. Mas ela está ali representando. Não acabou, a história continua. E, como o Nando falou, 100 anos depois, nós vamos ter Santa Teresinha, nós vamos ter Santa...
É Bernadette da Trindade? Elizabeth da Trindade. Santa Elizabeth da Trindade, que é uma doutora também. Os ensinamentos dessa mulher são impressionantes. Santa Edith Stein, que também pode ser colocada ainda no futuro da igreja como doutora, porque também tem ensinamentos espirituais gigantescos. Então, veja, não acabou. Cara, eu fico arrepiado. De verdade, sim. Mas vocês acharam que acabaram, mas não acabou. Não acabou e nem vai acabar. Nem vai. É igual a superiora fala lá, né, diante do comissário. Olha, enquanto houver uma filha de Santa Teresa, haverá Carmelo. Exatamente. Se vocês me permitirem, eu vou fazer uma leitura aqui do final, já quando elas são capturadas. Elas foram primeiro capturadas, ficaram presas, passaram por um tribunal fake, né, porque elas já estavam condenadas. A postura delas no tribunal ali é espetacular. Espetacular. Incrível. Assistam. Que atriz maravilhosa. E é isso que eu fico impressionado. Não é possível que não haja uma formação piedosa no coração desses atores antes de interpretarem aquilo ali. Aquilo ali não é só arte. Eu fico realmente, de fato, impressionado. Aquela madre, desculpa interrompê-lo, mano. Aquela madre, ela realmente é uma madre, né? Você vê nela impressionante, uma cara. De uma mulher de uma fortaleza, né? Um olhar seguro, né? Assim. O olhar. O olhar. Porque esses elementos, eles não podem ser colocados. Porque o texto pode ser decorado, o figurino, tal. Agora, o olhar, a expressão, o tom, a pausa na fala, isso tudo remete a uma piedade anterior. E aí tu vai pesquisar, não, é uma atriz que fez outros filmes e tal. Mas essa piedade, ela está ainda de modo civilizacional. Serena, diz a minha irmã ali, a Cacá. Assim, gente, olha só, vou ler então, olha só o que ela diz. Depois da primeira noite que elas passam na prisão. Minhas filhas, acabou nossa primeira noite na prisão. Era o mais difícil. Ainda assim chegamos ao fim. A próxima já nos encontrará bem familiarizadas com nossa nova condição, que, aliás, não é nova para nós. O que houve, em suma, foi uma mudança de cenário. Ninguém pode nos tirar uma liberdade que já entregamos há muito tempo. Belíssimo. Incrível. Puxa vida, cara. Puxa vida, isso é de uma potência absurda. No final das contas, a gente vai se encaminhando aí para o final da live. O professor Olavo de Carvalho, que fala sobre Eric Wagner, Aristóteles, me ajudem aí, ele fala sobre tudo, ele estudou leu todos os livros acerca do comunismo, né? Conhece a história de trás para frente. Você vai ver nos últimos anos, Luiz Lavelli, né, o cara, e nos últimos anos a fala dele sistemática sempre está em pontuar, por exemplo, o Padre Pio. Vejam o Padre Pio, vejam os milagres do Padre Pio. Eu não vou falar, eu não preciso falar, assistam, vejam, leiam, porque existe um elemento que não está nos livros, meus queridos, que não está na intelectualidade, porque Deus não possui essa condição para que as coisas aconteçam. Deus não oferece essa condição. Mas, quer dizer, o Olavo de Carvalho, que é um cara que compreendeu muita coisa, que se dedicou a ler e estudar, a investigar tanta... No final das contas diz, olha, se eu posso dar um conselho para ti, vejam os milagres do Padre Pio. Então, isso é de um resumo, de uma síntese, de alguém que tem um coração, que tem uma alma, que compreendeu muita coisa, e que se eu pudesse dizer algo para você, seria isso. E aqui a gente, né, no final das contas,
nessa live a gente fala um pouco sobre testemunho, né? Muito mais nós ficamos apaixonados por esse testemunho. E para finalizar, acho que dá para a gente falar mais uma frase ou outra cada um aí. Mas o que aconteceu, no final das contas? Essas 16 irmãs foram condenadas e foram guilhotinadas. Guilhotinadas. Mas elas tinham uma condição para que isso não acontecesse. Elas tinham que negar a fé. A fé da Igreja Católica, a fé que elas professaram até então. E elas não o fizeram. Sabiam que morreriam. E para sambar na cara da sociedade francesa, elas vão, né, ao cadafalso cantando o Veni Creato, belamente. Quer dizer, como anjos. E ali existiam toda sorte de irmãs, jovens e senhoras, que passaram a vida inteira dentro da clausura e que foram numa tentativa de humilhá-las, né, porque uma exposição pública destas, de morte desse nível, né, com uma condenação com uma morte dessas, é uma tentativa de humilhação. É uma nova crucificação. É uma tentativa de dizer, olha, eu tenho para vocês a pior das humilhações, a pior das condições, o pior dos escárnios que a humanidade pode oferecer. Eu ofereço agora, eu entrego agora para vocês. Vocês serão humilhadas desta maneira. E diante desta humilhação elas cantam belamente o Veni Creato. Isso não tem como não mexer conosco. Não tem como fazer com que nós não calemos profundamente e apenas meditemos esse acontecimento. Então, portanto, nós terminamos a nossa jornada com esta live justamente porque não é somente uma jornada que nós tensionávamos falar algo em honra apenas de Nossa Senhora do Carmo, que só por isso já bastaria. Mas é porque nós, né, movidos pela graça, pela providência divina e pela presteza dos convidados, tentamos, né, de alguma maneira fazer com que isso seja aceso em nosso coração, se estava apagado, né? Então é interessante a gente meditar sobre essas passagens, sobre esses acontecimentos, e fica aqui então a minha palavra final. Muito interessante você falou, o Nando, desculpa, porque se a gente pensar sobre a saída do Carmelo até a guilhotina, onde as irmãs estão sendo ali carregadas para o martírio e depois para o sacrifício final, elas estão cantando e orando por um motivo aparentemente simples. Que motivo é esse? Elas estão com o próprio ser. Elas estão com Cristo. Elas estão com o núcleo que criou todas as coisas. Então não tem como humilhá-las. Isso é impossível. Isso não vai acontecer. Todo tipo de humilhação que ocorrer ali está só ocorrendo para quem está humilhando. Porque elas estão com ser. Elas estão com centro. A gente tem que meditar muito sobre Cristo Pantocrator, que é um Cristo com um olhar de aceitação e de recepção de um pai carinhoso e o olhar de um pai justo, que é um olhar irado. Esse Cristo, se a gente meditar sobre ele, a gente começa a compreender por que a humilhação não pode atingir o santo. O que acontece? Usando aqui, parafraseando até mesmo Santo Agostinho. Na minha tentativa soberba de me afastar de Cristo, eu não consigo sair dele. Eu saio do seu olhar compassivo e me aproximo do seu olhar irado. Sempre é ele que está no comando.
Os santos escolhem a melhor parte. Eles são acariciados por Cristo. Eles estão com Cristo. Nada vai atingir. Nenhum deles. Não tem esse papo. Por isso que eles negam até a honra. Porque enquanto estão interessados na honra, eles estão orgulhosos e pensando no próprio humano. Mas quando eles largam tudo, não tem como tirar nada deles. Porque eles estão com um todo, que é o próprio Cristo. É o Cristo com um olhar, sabe, feliz, receptivo, está do lado deles. Os santos têm Cristo do lado, caramba. Eles estão com um ser. Por isso nada atinge. Por isso que elas têm que ir cantando. Porque no fundo, já não são elas. No fundo, é o próprio Cristo. Né? É isso. Exato. Perfeito. Perfeito. Bom, eu vou... Pode falar. Na verdade é difícil falar alguma coisa depois desse final, por mim eu ficava quieto. Nada, professor. A gente falou demais, o professor falou Fala tão muito. pouco, cara. Não, esse final é realmente isso. Não é mais ali elas que vivem, mas é o próprio Cristo que vive Isso. nelas, né? Isso é chocante. E você vê o filme, eu não sei vocês, mas depois que você vê o filme, depois que você ouve o Veni Creator, o Veni Creator ele tem outro simbolismo, assim. Ele tem um outro significado, né? Não é somente uma invocação do Espírito Santo, mas você percebe ali um hino também de vitória da vida que vence a morte, né? Isso é interessante porque, se eu não me engano, o cântico de uma carmelita na morte dela é o Salve Regina, se eu não me engano é esse. Então elas, digamos assim, elas deveriam estar cantando o Salve Regina, mas elas cantam Veni Creator Spiritus, né? Porque aquele momento ali não é um momento de morte, mas é um momento de vida, e elas estão provando aquilo para aquele mundo que acha que ali está o fim delas, quando na verdade está o começo da verdadeira vida, realmente da vida que importa, né, que é a eternidade. Então isso é chocante. E só pegando um ponto ali do Nando e finalizando a minha fala, o Nando comenta do professor Olavo sempre estar arremetendo ao Padre Pio, né? E disse que mesmo aquele que conhece tantas coisas está dizendo que nós precisamos nos preocupar com algo a mais, que está além da nossa intelectualidade. E, meus caros, eu venho comentando isso, comentei já isso numa última live, e eu achei oportuno comentar aqui também, que essas ideias que nós lutamos hoje, essas ideias desse mundo maluco, desse mundo que quer cada vez mais destruir o catolicismo, isso não são ideias humanas. Nós não estamos lutando contra o Marx, nós não estamos lutando contra o Hegel, nós não estamos lutando contra o Foucault, contra o Sartre, nós estamos lutando contra os principados e potestades que dominam este mundo tenebroso. Então, sem uma profunda vida espiritual, sem uma busca por Deus, que é o que essas carmelitas ensinam, e também São João da Cruz, eu sou muito fã de São João da Cruz. Eu disse para mim que eu só iria começar a ler A Noite Escura quando eu conseguisse colocar em prática a subida. Até hoje não passou do primeiro livro, mas sabe, eles são incríveis, e a gente precisa ter isso em mente, que não há como nós termos uma busca intelectual, uma busca pelo conhecimento sem uma vida espiritual. O certo era acabar com a fala de vocês, porque... Não, porque, pô, é igual tu falou, cara, pô... Fechamento, pô, é chave de... Não é nem de ouro, é de platina, né? Mas, humildemente, né, já que o tema, né, vamos dizer que o Nando escolheu foi o Carmelo e o mundo, né? E a gente viu ali aquela relação
essa relação explicitada na história das Carmelitas de Compiègne, acho que vale para a gente pensar um pouco na nossa relação hoje com o mundo. Para quem está atento, né, percebe que o cerco vem se fechando de certa forma, né? Ou seja, às vezes menos, às vezes mais, ou seja, tem muitas pessoas assim meio um pouco de medo, né? Como que até quanto a lei, né, o Estado, né, vai, vamos dizer, permitir, né, que você viva com uma certa tranquilidade a sua fé. E a resposta está numa frase do capelão das Carmelitas, que aparece no filme, mas ela está no livro de forma um pouco mais completa, né, que eu reproduzo agora aqui. Isso é na hora, ele fala isso no momento em que ele percebe, agora eu sou um fora da lei. Né? Uhum. Eu não aceito, não vou assinar esse negócio aí, então já era. E ele diz, minha pobre filha, um peixe não poderia viver fora d'água, mas um cristão pode muito bem viver fora da lei. O que nos garante a lei? Nossos bens e nossas vidas. Aos bens já renunciamos. Nossa vida pertence unicamente a Deus. Portanto, a lei não nos serve para grande coisa. Maravilha. Eu fico emocionado, cara. Espetáculo. Isso é incrível. Muito obrigado, então, meus queridos. A gente teria com certeza, se desse mais uma frase para cada um, rolava mais uma rodada aí, porque tema é excelente, mas a gente, em respeito ao professor Edmilson, vamos terminar cedo hoje, senão a gente vai embora. Eu sei como é que são esses guris, eles são acostumados. Deu um pouco de corda, eles puxam até não poder mais. A gente poderia, tem uma série de... Sabe que me tocou bastante o que o professor falou ali, que a gente não fala, a gente não está fazendo nenhuma apologia ideológica aqui, a gente está falando do cristianismo, ponto. Isso deveria não ser problema. Eu acho uma coisa tão bonita na relação do Chesterton com o Bernard Shaw, por exemplo, né? Para quem não conhece, era um amigão, eram irmãos de debate, por exemplo, e um pensava exatamente o oposto do outro em relação àquilo que entendia como o melhor para a sociedade, né? Um assumidamente comunista, socialista, o outro conservador. E amigos, né? O que eu quero dizer com isto é que aqui nós estamos falando sobre algo que deveria ser universal, né? Eu consegui ouvir os elementos e os valores de uma tradição e reconhecê-los. Eu não preciso amá-los, eu não preciso dizer que eu vou aderir à fé, mas reconhecê-los. Porque a tradição, a história, tudo aquilo que representa, por exemplo, vamos fazer uma coisa restrita. A tradição carmelita, ela é digna de respeito de qualquer criatura que pise e pense nessa terra. Então, deveria ser simples assim, né? E lutemos para que seja, né? Lutemos nos colocando com a nossa opinião, com o nosso modo de viver e sempre tentando trazer a verdade das coisas, que eu sei que o professor Edmilson faz muito bem nos seus cursos, no seu trabalho aí na internet. Assistam, consumam os produtos, né, que ele oferece, que não são somente produtos, mas que são são bens para nós, né? Tu está consumindo ali algo que vai realmente fazer uma diferença na tua vida. Eu estava passando os stories esses dias do Bruno Dornelles, um amigo que a gente tem em comum. O Bruno disse assim, vejam este curso do professor e todos os outros, né? E com aquele ímpeto de quem sabe que ali né, temos algo muito bom, um tesouro, né, para a gente poder consumir.
A gente diz o mesmo aqui. Obrigado a todos que permaneceram. Teve gente que assistiu todas as lives da nossa jornada. Então, obrigado a todos que ficaram conosco nessas 4 lives, mais a live de abertura. Até uma próxima, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser, se vamos fazer uma próxima em relação às carmelitas ou algum outro tema. O fato é que voltamos à rotina dos nossos perfis aí, meu, do Hugo, do Varela. Aí, então, a gente deem sugestões, né? Que a gente está aí também para às vezes para ouvir as sugestões. E obrigado, professor Edmilson, que seja um encontro de muitos outros que virão aí conosco aqui, viu? Se for possível, né, e as agendas conseguirem se fechar. Deus abençoe a todos. Se vocês estão cheios de ideia torta, quem está assistindo sobre a igreja, vocês estão aí na cabeça Inquisição, queimar bruxa, senso de castidade, sexo com um lençol com um furinho no meio. Esse é o homem que vai te ajudar. Gente, com certeza eu quero fazer mais lives com vocês. Foi muito bom mesmo. Espero que a gente faça mais lives. Foi um prazer imenso. E o pessoal que acompanhou aqui também, que acompanhem e vejam as outras lives. Eu vi um pedacinho também da live sobre Santa Terezinha com o Thomas e o Júnior também. E o Carmelo é incrível, gente. A gente precisa conhecer mais essa ordem, que parece que muitos conhecem. Mas para vocês terem uma ideia, uma vez eu fui dar uma formação para catequistas, aqui numa diocese. Não vou falar diocese, senão vai ficar feio. Mas eram uns 300 catequistas. Eram todos os catequistas da diocese, foram chamados lá, era um evento, tinha vários palestrantes, eu fui dar uma palestra. E eu perguntei se o pessoal conhecia Santa Terezinha. E, meus caros, eu fiquei impressionado, porque pouquíssimas pessoas levantaram a mão, e quem levantou era porque participava da paróquia Santa Terezinha, entendeu? Então, assim, a gente às vezes está na nossa bolha, assim, e acha que o pessoal conhece, mas a grande maioria não sabe nem ideia, não sabem os ensinamentos e como que a igreja tem solução para tudo nesse mundo. Isso não é brincadeira, a igreja tem solução para todos os problemas da humanidade, a igreja tem uma solução. Então é lindíssimo, foi um prazer imenso e espero que a gente possa continuar essa live, falar mais sobre outros temas também, me coloco à disposição de vocês. Maravilha. Inclusive, aqui é difícil a gente acompanhar os comentários, né, porque são muitas perguntas, mas eu vi uma pergunta aqui, que não deu para a gente responder, eu acho que seria até complicado responder com concreto, mas uma pessoa perguntou, assim, com sinceridade, assim, né? Onde fica o Carmelo? É uma ordem em um lugar ou é espalhado? Ou seja, é uma pessoa que está provavelmente conhecendo o Carmelo agora, né? E está interessada, né? E quer saber mais, quer conhecer e tudo mais. Então, isso aqui, eu não sei se a pessoa ainda está aí, eu não consegui ver quem era, mas que seja um pontapé inicial, né? Agora, infelizmente, não deu para a gente, né, se explicar assim, o que é o Carmelo e tudo mais, porque senão realmente é... Mas, por exemplo, você tem o professor Edmilson, a partir daqui, que seja um pontapé para que você possa se aprofundar mais na beleza das tradições da igreja, né? Tá certo. Não, o Hugo, uma série de perguntas, infelizmente. E aí é que tá, a gente, de repente, numa próxima, a gente abre para uma live só para respostas, enfim e tal, né? Eu acho que é interessante porque às vezes eu vi que tinha um pessoal lá no início meio incomodado, que não estavam respondendo umas perguntas. E, gente, calma, as coisas... É difícil, né? Não tem como a gente responder tudo aqui. Mas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, tá? Só para responder essa, então, aqui em Porto Alegre a gente tem o mosteiro de Nossa Senhora do Carmo, Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, que fica na Cidade Baixa, né? Então, tem outros lugares. O Rio Grande do Sul, se eu não me engano, no Brasil é o lugar que mais tem mosteiro carmelita, tá? Tem um time campeão do mundo só aqui, mas é o que onde mais tem mosteiro carmelita. Mas para a pessoa também, né? O Carmelo existe também, né? O Monte Carmelo é um lugar, né? O Monte Carmelo é um lugar, existe. Israel, Israel. Tem uma história belíssima, né? Que se a gente for... Ele tem uma importância não só para a tradição católica, mas para outras tradições, né? Então, judaísmo. Foi um monte onde Elias venceu em batalha os
profetas de Baal, né? Exato. Uhum. Queridos, a gente já começou outra live agora. Então, assim, boa noite a todos. Já fixa outro tema agora, o que é o Carmelo? O que é o Carmelo? Então, História de Santo Elias. O pessoal então falou do Padre Pio, Santa Joana d'Arc, uns temas que dá pra gente conversar aí com o tempo. Então, é isso aí, meus queridos. Bom demais estar com vocês. Infelizmente, a gente tem que terminar. Em breve a gente vai estar então com outras jornadas e as lives que a gente faz rotineiramente aí, que não tem, assim, elas não têm uma ordem. É quando a gente consegue fugir do nosso trabalho, do nosso tempo cotidiano, a gente vai fazendo. Quem tem um trabalho com lives mais sistemática é o professor Edmilson. E os guris, nos seus perfis, o Hugo e o Varela também tem um trabalho bem interessante. Sigam a todos, um abraço, até mais, tchau, tchau, que Nossa Senhora do Carmo, Santa Terezinha, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz roguem por nós. Amém? Amém. Até mais, tchau, tchau.